Por causa dos olhos amarelados e da barriga exageradamente inchada, os pais do pequeno Heitor, de 1 ano de idade, levaram ele ao médico. Foram meses para descobrir qual era o problema. 2 meses até quase mais ou menos 8 meses para descobrir esse diagnóstico, né? E a gente descobriu por vários exames, né? Até a gente encontrar um médico que pudesse dar um diagnóstico exato do problema que ele tinha, né? Já que o problema dele é um problema confundido com outras doenças e pouco conhecido na medicina. Heitor sofre de atresia de vias biliares. A doença é provocada por um processo inflamatório destrutivo que atinge o fígado. Os médicos deram a ele expectativa de vida de 3 anos caso não seja feito o transplante. Uma corrida contra o tempo que agoniza a família. Minha vida está toda voltada para ele, a gente está correndo contra o tempo, porque quanto mais tempo demorar, mais risco ele corre. Aí é complicado, a gente não sabe mais o que fazer. Está apelando para todas as maneiras para encontrar um doador para ele. Infelizmente, o sangue dos pais não é compatível com o da criança. A luta agora é pela busca de doadores. Uma pessoa que tem um coração bondoso, que tem um sangue O negativo, né? Que não seja muito velho, que possa doar, né? Esse fígado para a gente, já que vai ser só uma parte desse fígado, só é no máximo 30%. Então, e o fígado é um órgão que pode se regenerar. Então, a gente está pedindo por Deus, né? E também pela gente, né? Pela nossa família, que está passando muita dificuldade, muito sofrimento em relação a isso. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe o cirurgião pediátrico, o doutor Edinaldo Miranda. Bom dia, doutor Edinaldo. Bom dia, querida. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Edinaldo, como identificar essa situação da atresia biliar nesse bebê? De que os pais devem desconfiar num primeiro momento? Bom, os pais e os médicos, né? Infelizmente, essa doença, apesar da gravidade, nós estamos diagnosticando pouco no Piauí. É uma condição rara, nasce em média uma criança para cada 5 a 8 mil nascidos vivos, ou seja, de cada 8 mil crianças que nasce, uma tem atresia de vias biliares. No Piauí nasce em média 10 mil, 12 mil crianças mês. Então a gente esperaria que tivesse aí pelo menos uma criança por mês ou 4 crianças a cada 3 meses, que daria 16 crianças por ano com atresia de vias biliares. E na verdade a gente diagnostica muito menos. A gente faz um diagnóstico de talvez 4, 5 casos por ano. Então estamos perdendo aí talvez 60% a 70% das crianças sem o diagnóstico. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Segundo, que é importante pensar precocemente. Por quê? Porque quando o diagnóstico é feito antes de 8 semanas de vida, a gente pode fazer uma cirurgia paliativa que permite a sobrevida dessa criança até os 12 anos de idade em pelo menos 80% a 90% delas. Tá? Ou seja, então você ganha tempo para fazer um transplante. O fígado começa a funcionar, é uma cirurgia em que a gente faz uma derivação das vias biliares e o fígado pode funcionar até essa idade, você ganha tempo para o transplante. Se você faz o diagnóstico depois de 8 a 12 semanas, ou seja, após 2 ou 3 meses de idade, essa possibilidade não existe. Não adianta mais tentar operar. E aí a necessidade de um transplante passa a ser imediata, passa a ser muito rápida. E o que pode gerar essa desconfiança nos pais para que os pais perguntem, suspeitem, tecnicamente nós chamamos de icterícia. Ou seja, é a criança com aquela condição que vimos na reportagem, ou seja, ela fica amarela, o olho fica amarelo, a mucosa fica um pouco amarelada e dependendo do nível de icterícia, de bilirrubina no sangue, ou seja, que a bile, o povo popularmente o leigo chama de bile, vai acumulando porque o fígado produz e não consegue colocar para o intestino. Ou seja, isso é a atresia de vias biliares. Nós temos o fígado, tem um canal que leva a bile do fígado ao intestino para ajudar na digestão. E a criança nasce sem esse canal, em 30% das vezes. Em 70% das vezes, por algum mecanismo ainda desconhecido, mas com várias causas, ele atrofia. Ele degenera e vai obstruir. Então, sempre que você tiver uma criança com icterícia, ou seja, uma criança amarelada, nos primeiros dias de vida, você deve suspeitar de atresia de vias biliares. E aí o que gera muita confusão? É que 10 a 30% das crianças, ela tem icterícia, que nós chamamos de icterícia fisiológica. E há uma demora no diagnóstico, as pessoas achando que aquilo é normal.
Então, primeiro ponto, criança com icterícia que não estiver melhorando após 14 dias de vida, deve-se pensar obrigatoriamente em atresia de vias biliares pela gravidade da doença. Então, a criança que tem as fezes esbranquiçadas, porque como não passa bile para o intestino, as fezes tendem a ter o que nós chamamos de acolia fecal, ou seja, as fezes vão ficando esbranquiçadas e a urina escurecida. Então, criança com esses 3 sintomas, a primeira hipótese diagnóstica pela gravidade é atresia de vias biliares. E leva para onde? Faz o quê? Volta para a maternidade? Hospital Infantil Lucídio Portela. Hospital Infantil Lucídio Portela, procura o médico do seu bairro, saúde da família. Teresina praticamente toda Teresina é coberta de médico da saúde da família. E ele vai encaminhar para o Hospital Infantil Lucídio Portela. O paciente que é de Teresina, qualquer criança para entrar no sistema de saúde público hoje, o adulto, tem que passar pela atenção básica, se não for urgência. Se a criança não estiver bem, ela pode internar em qualquer hospital de bairro e o pediatra daquele hospital vai ligar ao hospital infantil e pedir a vaga. E esse é um caso que a gente tem prioridade absoluta. O hospital infantil hoje ele tem um problema que não há como esconder, ou seja, uma fila de espera de paciente por cirurgia, mas por ser um único hospital e a gente opera coisas pequenas, a gente prioriza esses casos. Então, sempre que tiver uma criança com amarelada, fezes esbranquiçada, urina escurecida, procure um hospital de bairro, encaminhe para o hospital infantil, porque é prioridade absoluta para a gente, pela gravidade e pela rapidez com que nós temos que fazer o diagnóstico. Então, a gente agradece a participação do senhor, Dr. Reginaldo. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada.